Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar uma parte simplesmente fascinante do livro do Apocalipse. Mas pode esquecer um pouco aquelas imagens típicas de fim do mundo, tá? Em vez disso, nosso foco vai ser em algo muito mais pessoal. 7 cartas antigas que foram escritas para comunidades reais, gente de verdade lá do primeiro século. A grande questão que a gente vai explorar é a seguinte: e se essas cartas fossem, na verdade, uma espécie de check-up da saúde espiritual? Pensa nisso. Uma avaliação urgente, direta, cheia de elogios, mas também de críticas e conselhos que, olha, ecoam até hoje. Então, vamos lá. Bom, a história começa assim. O apóstolo João recebe uma instrução bem clara para escrever tudo o que ele estava vendo e mandar para 7 igrejas específicas da Ásia Menor. Eram elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas era uma comunidade real, com seus próprios desafios, suas próprias lutas. E aqui está o ponto central. Não eram cartas genéricas tipo um e-mail em massa, sabe? Pelo contrário, eram diagnósticos super precisos, personalizados mesmo. Cada mensagem foi feita sob medida, pensando nas circunstâncias únicas, nos pontos fortes e, claro, nas fraquezas de cada um daqueles grupos. E o mais curioso é que, ao analisar as cartas, um padrão começa a ficar muito claro. É quase como se fosse um boletim formal, sabe? Uma avaliação de desempenho com uma estrutura bem consistente, previsível, que se repete em cada uma das 7 igrejas. Essa estrutura que a gente está falando tem 4 elementos-chave. E são esses elementos que, juntos, pintam um quadro completo da saúde espiritual da comunidade. É como se fosse um roteiro claro do que estava indo bem, o que estava errado e, principalmente, o que precisava ser feito para consertar as coisas. E essa fórmula é impressionantemente consistente. Olha só. Cada carta começa com um elogio, um reconhecimento daquilo que a comunidade estava fazendo de bom, mas, logo em seguida, vem a condenação, apontando um problema sério. A partir daí é dado um conselho, uma chamada bem direta para a ação para corrigir o rumo. E, por fim, a mensagem termina com um desafio, uma promessa de recompensa para quem conseguisse superar as dificuldades. Agora, é importante entender que as cartas não são só uma lista aleatória, elas contam uma história, sabe? Elas seguem um arco narrativo que vai de uma fidelidade quase total até um estado de profundo acordo com a cultura ao redor, o que nem sempre era bom. Uma das fontes que a gente consultou descreve isso como uma progressiva pior igreja. É isso mesmo. Quando a gente lê as cartas em sequência, percebe uma deterioração muito clara. A situação vai se agravando de uma comunidade para outra, o que ilustra bem os perigos de se acomodar, de ser complacente. Vamos começar por Éfeso, então. Essa igreja é super elogiada pelo seu trabalho duro, pela sua pureza doutrinária. Eles chegaram a testar falsos apóstolos e provaram que eles eram mentirosos. Mas mesmo com toda essa correção, tinham uma crítica central. Eles tinham abandonado a paixão inicial, o chamado primeiro amor. É o primeiro passinho no declínio. E a partir de Éfeso, os problemas só se agravam. As igrejas seguintes já enfrentam questões bem mais sérias, de aceitar falsas doutrinas, imoralidade. Isso mostra como a perda daquele zelo inicial pode abrir a porta para problemas muito, mas muito mais profundos. Esse padrão de declínio nas igrejas que foram criticadas fica bem claro aqui. Depois de Éfeso, vem Pérgamo, que é advertida por tolerar a doutrina de Balaão, que basicamente é uma referência a comprometer a fé por ganhos do mundo. Em seguida, Tiatira permitia que uma falsa profetisa, apelidada de Jezabel, promovesse a imoralidade. A coisa pior em Sardes, que tinha fama de estar viva, mas, na verdade, estava espiritualmente morta. E o ponto mais baixo de todos é Laodiceia, com a sua complacência morna. É claro que nem todas as igrejas estavam em declínio, vale dizer. Esmirna e Filadélfia, por exemplo, não receberam nenhuma condenação, só elogios. Mas a tendência geral que a gente vê, essa é preocupante. E esse contraste aqui é poderosíssimo. A igreja de Esmirna, mesmo sendo materialmente pobre, perseguida, é chamada de rica. Já em total oposição, Laodiceia se orgulhava da sua riqueza material, dizendo de nada tenho falta, mas, espiritualmente, era miserável, pobre, cega e nua. É uma inversão completa de valores. E aí a gente chega no clímax desse declínio todo com Laodiceia. A linguagem aqui é incrivelmente forte. A apatia deles, essa mornidão, era tão ofensiva que provocava uma rejeição total.
Não era nem fria nem quente e, por isso, estava prestes a ser literalmente cuspida fora. A imagem que descreve Laodiceia é uma das mais impactantes de todas. Jesus não está mais no centro da comunidade. Ele está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar na sua própria igreja. Isso mostra o quão longe eles foram, a ponto de excluí-lo completamente. Bom, todas essas mensagens, apesar de serem tão antigas, levantam uma questão fundamental. Será que elas são só um registro histórico ou será que carregam um desafio que ainda ressoa muito forte hoje em dia? E o ponto crucial é exatamente este. As advertências contra se acomodar, contra a complacência, contra a perda da paixão, são tão relevantes hoje quanto eram lá no primeiro século. Elas funcionam como um espelho para qualquer comunidade, para qualquer um de nós examinar a própria integridade, os próprios valores e a capacidade de perseverar. Mas não é só sobre avisos, não. Cada carta termina com uma promessa poderosa e um tanto misteriosa para aquele que vencer. E não são recompensas comuns, não. São promessas de restauração, de identidade, de autoridade divina. Coisas como receber a coroa da vida ou até mesmo sentar-se com Cristo em seu trono. São desafios que, no fim das contas, inspiram resistência e muita esperança. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente refletir um pouco. Depois de ver os elogios e as críticas para essas 7 comunidades antigas, fica a questão no ar. Se uma carta parecida com essas fosse escrita para a nossa sociedade, para o nosso mundo de hoje, o que ela elogiaria e o que ela condenaria? E qual seria o conselho para a gente mudar de rumo? Fica aí a reflexão.